Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a afetividade e suas alterações que corresponde ao capítulo 16 do Dal Galahorn. A afetividade, ela compreende várias modalidades de vivências afetivas, sendo elas o humor, o estado de ânimo, as emoções, os sentimentos, os afetos e as paixões. E isso no decorrer a gente vai explicando. O humor, ele é o tônus afetivo do indivíduo. Ele é o estado emocional basal, difuso, em que a pessoa se encontra em determinado tempo e espaço. Ela também é considerada uma lente afetiva que dá cor particular, ampliando ou reduzindo uma vivência real e modificando a natureza e seu sentido. Em boa parte, o humor é vivido corporalmente e psiquicamente. Uma comparação que fica fácil para lembrar é que o humor ele é o clima da região, então ele dura bastante. E o afeto ele é a previsão do tempo, então às vezes o clima pode ser desértico, mas de vez em quando ele pode chover. A emoção ela é reação afetiva aguda, então ela é momentânea e desencadeada por estímulos significativos. Ele também é um estado afetivo intenso, de curta duração, originado com a reação de um indivíduo a certas excitações internas ou externas. E ele também é frequentemente associado à reação somática, então ele pode ter uma reação motora, hormonal, visceral ou vasomotora, como por exemplo um susto, com frequência cardíaca alta, pele fria e pálida. Já o sentimento é uma configuração afetiva mais estável do que as emoções, com menor intensidade e menor duração. Comumente ela está associada a conteúdos intelectuais, como valores e representações. Em geral não tem reação somática e depende muito da palavra que a pessoa pode codificar ou daquele estado afetivo, como por exemplo a palavra saudade, que tem no português, ou em alemão essa palavra Vorfreude. São vivenciados em geral em dois polos, agradável ou desagradável, prazeroso ou desprazível, e em tonalidades afetivas, como por exemplo os sentimentos da esfera da tristeza, da alegria, da agressividade, da atração pelo outro e do perigo e do narcístico. O afeto é a qualidade, o tônus emocional que acompanha uma ideia ou uma representação mental. Ela é o componente emocional de qualquer ideia. Dá para usar o termo também como um modo inespecífico, como humor, sentimento ou emoção, mas aí a gente não sugere. A paixão é um estado afetivo extremamente intenso, que domina a atividade psíquica como um todo. Acho que todo mundo sabe, ela vai captar e vai dirigir a atenção do interesse do indivíduo em uma só direção, inibindo todos os demais. E segundo Pierron, ela impede o exercício da lógica. A catatimia, ela é a influência que a atividade exerce sobre as demais funções psíquicas. A atenção ela é captada, dirigida, desviada ou concentrada em função do valor afetivo. E ela vai alterar a memória, então ela pode ser altamente detalhada ou muito pobre, dependendo do significado afetivo dos fatos. E também a sensopercepção pode ser alterada em função dos estados afetivos intensos e assim por diante. Para diferenciar um pouco a paixão da catatimia, eu explico que a catatimia ela é o processo e a paixão é o produto final. A reação afetiva ela vai dar um contexto sempre entre o eu, o mundo e as outras pessoas, variando de um momento para o outro e à medida que os eventos da vida ou circunstâncias se sucedem. Então ela tem duas características, a sintonização afetiva, que é a capacidade do indivíduo ser influenciado pelo ambiente, ficar triste influenciado a uma ocorrência dolorosa, e irradiação afetiva, que é a capacidade que o indivíduo tem de transmitir ou irradiar ou contaminar os outros com sua emoção. Já a rigidez afetiva é quando o indivíduo não deseja ou tem muita dificuldade de sintonizar ou irradiar. William James, em sua teoria, dá o exemplo que primeiro a pessoa ela vê o tigre, depois ela começa a suar, empalidecer, ter taquicardia e por isso sente medo. E provavelmente isso tem uma relação. A gente não sabe ainda em qual direção, mas em alguns casos, com pacientes que têm lesão medular, que tem uma sensação proprioceptiva diferente. Então eles relatam na mudança da qualidade das emoções, como uma raiva fria ou uma raiva sem força. Anatomia. O sistema límbico ele é o principal de toda essa parte afetiva. O hipotálamo ele é visto como um elemento fundamental na expressão das emoções e o córtex cerebral ele seria aquele que vai codificar e vai mudar as significações a todos os momentos. Ele é formado por estruturas corticais e subcorticais. As corticais são os córtex límbico frontotemporal e o gênero cingulato. O subcortical seria a amígdala, os núcleos septais, hipotálamo, núcleos anteriores do tálamo e o núcleo da base. Então aqui nessa imagem a gente consegue observar que tem as estruturas externas, que é o córtex, principalmente o lobo frontal,
e também tem as estruturas subcorticais. Tálamo em cima, hipotálamo na região inferior, já a amígdala e o hipocampo na região inferolateral e bilateral. Outras estruturas, que nem a gente já falou, o giro cingulado ou lobo frontal, que fica na região anterior, ela é a região receptora da experiência emocional. O hipocampo ele vai ter um importante papel na expressão emocional. A amígdala ela tem a função de reação de condicionamento do medo e da percepção audiovisual. O córtex órbito-frontal ele tem o reconhecimento das vozes e percepção olfato-gustativa. O circuito septo-hipocampal está relacionado às experiências de ansiedade e o lobo frontal medial ele vai regular a resposta vascular, dopaminérgica e de ACTH, que é da parte do estresse. Já na parte psicodinâmica, principalmente a gente vai ter a concepção freudiana. É um assunto muito amplo, mas o Douglas Rondo ele colocou em algumas características para resumir. Diz que a angústia ela tem uma importância central nessa teoria. Ela é o afeto que vai emergir do eterno conflito entre o indivíduo, seus impulsos instintivos, seus desejos e suas necessidades contra as exigências do comportamento civilizado, que seria o superego, e as restrições da cultura. E a depressão ela estaria relacionada a uma perda real ou simbólica. O indivíduo, a fim de não perder, tende a identificar narcisicamente com ele e às vezes se autopunindo, perdendo o apetite e levando até o suicídio. Já na concepção de Melanie Klein, o afeto está intimamente associado às relações fantasias primitivas e das relações de objetos, que são representações mentais de pessoas ou personagens. Os afetos podem ser primitivos, como o ódio, a inveja ou medo, ou de maior maturidade, como a gratidão, a reparação e o amor. E os afetos aí seriam um resultado na qualidade da relação do sujeito com seus objetos internos. Uma relação de ataque causaria medo ou ansiedade, e um reconhecimento do objeto seria colocado como uma coisa protetora e causaria gratidão na pessoa. E como que a gente vai avaliar isso no indivíduo? Então, no humor ansioso, compensa a gente perguntar: por que se sente-se nervoso? Por que se sente agoniado? Sente medo ou temores? Tem dificuldade para relaxar ou concentrar? Tem insônia? Sente dor? No humor irritado, se irrita com facilidade? Ruídos o incomodam? Criança te incomoda? Tem discutido com facilidade? Quer bater em alguém? E no humor triste, está desanimado? As coisas dão menos prazer? Está sem energia? Perdeu ou ganhou apetite ou sono? Pensa em morte? Consegue realizar atividades cotidianas? Evita visitas? Sente o vazio por dentro? No humor hipertímico, está mais disposto? Tem mais vontade de falar? Sente-se mais poderoso? O tempo passa mais rápido? Tem amigos importantes? Você é especial de alguma maneira? Sempre tentar perguntar também para um familiar ou algum acompanhante para ver se bate essas respostas. E outro ponto importante é, na hora de descrever o exame mental, muitas vezes a gente fica pensando, o humor é hipotímico, hipertímico, afeto eumodulado, hipomodulado. Calma. Em vez de colocar nessa parte que parece uma súmula, então tentem escrever um exemplo ou alguma coisa que aconteceu e a reação dele. Fica muito mais fácil e muito mais fiel. E na alteração patológica do humor, a distimia ela é uma alteração básica do humor, tanto inibindo como exaltando. Cuidado para não confundir com o transtorno de distimia, que é um transtorno de depressão leve e crônico. A depressão, que é a distimia hipotímica, ela é uma tristeza patológica. A distimia hipertímica é uma exaltação patológica do humor. A disforia ela é uma distimia acompanhada de uma tonalidade afetiva desagradável, como o mau humor. Ele tem uma forte componente de irritação, de amargura, desgosto ou agressividade. No espectro maníaco, tem a euforia, que é um humor morbidamente exagerado, tem a elação, que é a expansão do eu, que é a sensação subjetiva de poder, e também tem o estado de êxtase, que é quando o paciente já tem uma sensação de dissolução do eu e incorporação no todo. A gente já até pode pensar num delírio místico ou religioso. Também tem a puerilidade, que é o espectro infantil e regredido da pessoa. O afeto ele é superficial, pouco consistente e duradouro. Ele ocorre principalmente na esquizofrenia hebefrênica e também no déficit intelectual e na histeria. Um outro detalhe é a amória, que é a forma muito pueril, principalmente em lesão de lobo frontal. Há também a irritabilidade patológica, que é a hiperreatividade desagradável, que nem a gente falou agora,
agressiva a estímulos do exterior. Ele é um sintoma bastante comum e frequente, podendo indicar tanto quadro de natureza orgânica, que a gente fica bem ligado nisso, depressiva, maníaca e esquizofrênica. Vamos pausar um pouco para diferenciar a ansiedade, a angústia e o medo. A ansiedade normalmente é uma apreensão negativa em relação ao futuro, com uma inquietação interna desagradável. Tem muitas manifestações somáticas, como dispneia, taquicardia, tensão muscular, tremores, sudorese, e manifestações psíquicas, como inquietação interna e apreensão. A angústia ela é uma sensação de aperto no peito, na garganta, compressão e sufocamento. Ela tem uma conotação mais corporal. E o medo, ao contrário dos dois que eu acabei de falar, ele tem um objeto preciso. Então é medo de alguma coisa em especial. E na escola psicanalítica, esse detalhe ainda vai um pouco além. Tem a angústia de castração, que é o medo de ser castrado no contexto do complexo de Édipo. A angústia de perder algo importante do ponto de vista narcísico do indivíduo. A angústia de morte ou aniquilação, que é a angústia perante perigo real ou imaginário. Tem a angústia de separação, que é vivida pela criança quando separada da mãe e manifesta seus afetos com choro, desespero e grande aflição. Tem a ansiedade depressiva, que é quando o sujeito teme perder seus objetos bons, internalizados ou reais, e juntamente com ele seu próprio eu. Tem a ansiedade persecutória, que é o temor de retaliação pelos objetos que o indivíduo perpetrou. Já as alterações de emoções e sentimentos tem a apatia, que é a diminuição da estabilidade afetiva. Ele queixa de não poder sentir, apesar de saber sua importância. Ele ocorre bastante no quadro depressivo grave. Tem a hipomodulação do afeto, que é a rigidez da sua relação com o mundo quanto à sua reatividade afetiva. Tem a paratimia, que é uma reação completamente incongruente, nada a ver com as situações ou determinados momentos, ou determinados conteúdos ideativos. E também tem a pobreza de sentimentos e distanciamento afetivo. Ele vai ter uma perda progressiva e patológica das vivências afetivas. Ela vai ocorrer principalmente nas síndromes orgânicas, demências e nos quadros de esquizofrenia. Há também o embotamento afetivo, quando ele perde totalmente todo tipo de vivência afetiva, eu diria que é o último grau, com alteração da postura, da mímica e da atitude. Ocorre na esquizofrenia graves. E o sentimento da falta de sentimento, que é a incapacidade para sentir emoções, vivenciado com muito sofrimento. É um pouco mais intenso que a apatia e ela ocorre em quadro depressivo grave também. Tem a anedonia, que é a incapacidade total ou parcial de obter prazer com determinadas atividades que davam prazer antes. Tem a indiferença afetiva, que é descrita como uma belle indifférence. É uma frieza afetiva incompreensível diante dos sintomas que o paciente apresenta, aparecendo que conscientemente o paciente sabe que seus sintomas são psicogênicos e potencialmente reversíveis. E também tem a labilidade afetiva, que é uma oscilação de forma abrupta, rápida e inesperada da pessoa. É uma forma de hiperestesia emocional, associada à depressão, mania, esquizofrenia e quadros orgânicos como encefalite, tumor, doença neurodegenerativa, síndrome frontal e pseudobulbar. E também tem a ambivalência afetiva, que são sentimentos opostos em relação ao mesmo estímulo, sentimentos que ocorrem de modo simultâneo. E também tem a neotimia, que são sentimentos e experiências afetivas inteiramente novos, vivenciados por paciente em estado psicótico. Também tem o terror, que é um estado fisiológico de progressiva insegurança e angústia, de impotência crescente ante as situações que o paciente deseja evitar. E ele tem 6 níveis, que é a prudência, a cautela, gerando alarme, ansiedade, pânico e o terror. Fobia. Ele é um medo desproporcional e incompatível com o perigo real. E esse contato ele vai desencadear uma reação de ansiedade. Tem a fobia simples, que é um objeto só, como barata, sapo, cachorro. Fobia social, que é o medo de ser examinado ou criticado por outros. A agorafobia, que é o medo de espaços amplos e de aglomerações com possibilidade de ficar retido. Eu diria que é uma reação secundária ao pânico. E a claustrofobia, que é o medo de ficar preso em espaço fechado. Tem o pânico, que é uma reação de medo intenso, geralmente relacionado ao perigo imaginário de morte iminente, descontrole e desintegração. Quase sempre se manifesta como crise de pânico, medo intenso de morrer e também descarga autonômica.
Ele tem um início abrupto, ou duração de alguns minutos, relacionado à adrenalina. Ele repete com uma certa periodicidade. Tem o ciúme, que é um fenômeno emocional complexo, no qual o indivíduo ele sente receio, medo ou tristeza de que outra pessoa ou objeto pode abandonar ela. E a inveja, que é uma sensação de desconforto, raiva e angústia diante do outro que possui objetos, qualidades ou relações melhores. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, pergunta nos comentários e segue a página lá no Instagram.